Sejam mais que super bem-vindos a essa super aula que estou fazendo aqui. Como vocês sabem, todos os dias, às 12h30 horário de Brasília, eu estou ao vivo nas minhas redes sociais, trazendo técnicas e estratégias para você, que é assalariado, sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Você está chegando aqui por agora, eu me chamo Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas. Qual é o primeiro passo para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Quando eu trago um tema assim sobre como começar, qual é o primeiro passo, é porque às vezes é o óbvio que não é óbvio. Parece que normalmente quando a gente está vivenciando um problema, é muito claro que, eu tô com dívida, então eu tenho que negociar. Eu tô com um problema, então eu tenho que cortar gastos. Eu tô com um problema, então eu tenho que fazer tal coisa, vou parcelar o cartão. Vou pegar um empréstimo. Então, já existe um programa, eu falo que é um programa instalado na cabeça de qualquer pessoa que lida com dinheiro, que é tudo que você aprendeu até aqui sobre dinheiro. E o que eu proponho aqui, através das minhas aulas? Uma forma mais simples e mais rápida para você resolver esse problema. E muitas vezes mesmo, diferente de tudo que você já viu e ouviu até aqui. E hoje mesmo eu vou falar sobre um assunto diferente. Quando eu falo sobre o primeiro passo, não tem uma fórmula mágica, turma. Então eu não vou dar uma diquinha aqui que você consegue fazer em 2 minutos, não vou dar um trequinho, para de pagar e negocia depois. Não é sobre isso que a gente vai falar, tá? Imagina que você vai fazer uma receita. Então, você vai começar a fazer uma receita. Você tem etapas daquela receita. Você tem que se preocupar. Quais são os ingredientes que eu preciso? Qual é o passo a passo que eu vou seguir? E qual que é o resultado esperado daquela receita? Eu vou sair com o bolo pronto. Eu vou fazer tal coisa. Então, tem que ter claro ali uma ordem para fazer as coisas. E como eu sempre digo, o óbvio não é óbvio. Se fosse óbvio, ninguém fazia errado, né? Então, quando a gente fala de caos financeiro, eu gosto sempre de dizer o que é um caos financeiro, Dagiele, porque às vezes o que é um caos financeiro para mim não é um caos financeiro para você. Tem muita gente que vive um caos financeiro e acha que é normal. Então, a primeira coisa que a gente tem que contextualizar aqui é o seguinte: se hoje, né, você está me assistindo porque esse título te chamou atenção, porque o que eu falo te chamou atenção, significa que muito provavelmente você recebe o seu salário sempre com a sensação de, o problema é porque eu ganho pouco. Meu Deus, porque eu mal consigo pagar as minhas contas. E aí você acabou, muitas vezes, para conseguir dar conta de pagar as contas, pegando mais empréstimo, usando o cartão de forma desordenada, e aí faltou dinheiro para pagar o cartão, ou você deixou de pagar, ou você fez um parcelamento automático, que é aquele que você paga um valor e gera as 24 parcelas, ou você fez o parcelamento você mesmo, foi lá e parcelou a fatura, ou você pagou o mínimo, e a sua vida vem a sei lá quanto tempo, só você sabe essa resposta, num bolo de neve, uma bola de neve que a gente chama, né? Uma bola de neve de um monte de dívida que você já nem sabe mais por onde começar a resolver. E principalmente, se em algum momento dessa sua jornada, esse pesadelo vai acabar. E eu não falo do lugar de alguém que lê um livro, do alguém que acha que é assim. Eu falo do lugar de alguém que passou por isso. Desde o momento zero, quando com 17 anos eu recebi o meu primeiro salário, eu já estava endividada, até o momento que eu cheguei com 24 anos, devendo mais de 100 mil reais, tudo empréstimo. Não tinha nem carro até tinha um financiamento de carro, mas eu não tinha casa própria, eu não tinha roupa de marca, eu não tinha bolsa de marca, foi tudo através de triplicação de dívida que eu falo, né? Faz um empréstimo, depois junta tudo numa parcela só, parcela de novo, e a gente chama isso de caos financeiro. E para mim, a pior parte do caos financeiro é você não saber quando que isso vai acabar. Literalmente falando. É você falar assim, eu me enfiei nessa situação, eu olho para o tamanho do problema e eu não tenho a menor ideia de quando isso vai acabar. Pô, Dagi, mas você não ia me dar o primeiro passo? Por que você está me explicando o que é o caos financeiro? Porque talvez você esteja nessa live aqui e você está com as suas contas tudo em dia e você acha que isso não é para você. Não, eu não tô no caos financeiro. Caos financeiro tá a Maria, a Nancy, o Valdir, que tá com o nome sujo. Minhas contas estão tudo pagas, Dagi, eu não tenho problema. Meu problema é que meu juro não sei o que lá. Meu problema é que eu tenho muito consignado. Meu problema, ou seja, você, pelo seu senso comum, pelas informações que já te deram ao longo da sua vida, você ter enxergado que problema é ter nome sujo, muitas vezes você tá num caos financeiro, com nome limpo, score 915, e você não se reconhece num caos financeiro. Eu meio que começo falando assim, a gente começa esse caminho tendo clareza do que está acontecendo com você e dando um nome às coisas. E hoje, gente, tá? No momento, um pouquinho antes de entrar nessa aula aqui, eu respondi uma aluna minha. Ela estava com uma proposta na mesa de negociação, e aí
ela, né, tava assim, Dagi, o que você acha? Né? Eu sempre falo com meus alunos, me perguntam o que eu acho, é porque eu sei que eles já sabem que não é pra eles fazerem. Mas, beleza, ela me perguntou. E aí eu falei assim, ó, isso aí que você tá me perguntando é fruto de falta de clareza. Primeiro pilar do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Aí acho que ela não entendeu na hora, eu falei assim, ó, se você tiver clareza que você tá em superendividamento gravíssimo, que apesar de você ter margem disponível para fazer empréstimo, uma pessoa que tá em superendividamento, pegar mais dinheiro emprestado, só afunda ela mais no problema, você nem cogitaria pegar mais empréstimo, por mais que você tenha margem disponível. Mas se você está perguntando se deve fazer outro empréstimo para pagar uma dívida, que é uma técnica chamada troca de dívida, é porque você ainda, mesmo com todos os fatos, você internamente não aceitou que você está em superendividamento gravíssimo. Por quê? Porque o salário já sobra, né? Aluno meu do método Mais Dinheiro Zero Dívida, questão de 30, 60 dias o salário tem que estar sobrando, independente das dívidas. E aí, quando eu falei isso, meio que ela voltou 3 casinhas e falou assim, putz, é verdade. Tem hora que a gente esquece. Por quê? A vida entra um pouco em ordem e a pessoa esquece que ela tá num superendividamento gravíssimo, que não tem nada a ver com ter nome limpo ou nome sujo. Tem a ver com a quantidade de dívida que eu tenho e o quanto eu ganho não tá sendo suficiente para pagar tudo. Eu dependo de pegar empréstimo, eu dependo de sortear boleto para conseguir pagar as minhas contas. Então, peraí, Dagi, a live não é sobre o primeiro passo para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? É. E o primeiro passo para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar tem a ver com clareza. Tem a ver com dar nome para o que está acontecendo com você. Dar nome para essa situação. E eu vou discorrer sobre isso aqui agora, mas ela tem a ver com clareza do que está acontecendo para que você possa encontrar, sim, um caminho, que é o segundo pilar, que é preparação, para você poder, enfim, começar a negociar. E é muito comum que as pessoas me mandem pergunta todo santo dia me perguntando como é que eu faço para negociar. E aí eu falo, putz, não é por negociação que a gente começa. A gente começa por clareza e preparação, para só depois eu poder negociar. Negociar com fatos, negociar com dados, negociar com preparo sobre as regras do sistema financeiro, para que depois eu possa negociar. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você? E eu quero que você fixe aí no teu papel, na tua caneta, na tua memória. Eu preciso dar nome para o que está acontecendo comigo. E eu não estou dizendo de chamar de superendividamento ou não. Eu estou falando que você vai começar esse caminho entendendo que o que está acontecendo com você pode até ser comum. Pode ser que todos os seus colegas de trabalho vivam igual a você. Pode ser que os influencers famosos da internet viralizam com um videozinho falando deixa eu sortear qual boleto eu vou pagar. E você faz e compartilha com todos os seus amigos e torna disso uma piada. Mas isso não é normal. Isso é comum, mas normal não é. Eu dei uma palestra sábado e eu comecei a minha palestra falando assim, eu tinha meia hora para falar. E eu falei, cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você... o seu problema é que você ganha pouco, cara, você ganha o quanto você trabalhou, o quanto você estudou e se preparou para ganhar. Então você tá ganhando e se não tá bom, você vai ter que ir atrás de ganhar mais. Então vamos isolar o fato do quanto você ganha. A inflação, o preço de tudo aumentou. Vamos mudar de país? Se você vai ficar no Brasil, a gente vai ter que lidar com o preço do macarrão, o preço que tá. E aumentou mesmo. Você tem a mais pura verdade. Eu fui no mercado domingo e fiquei chocada que um pacote de canjica estava custando quase R$15. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu não pagava isso. Pagava 6, 5. Tudo bem que eu fui no supermercado chiquezinho aqui em Cuiabá, mas mesmo assim, eu lembro muito que um pacote de canjica não era R$13. E aí eu falei, caramba, né? Então eu sei o preço das coisas e eu sei que eles aumentaram. Então, de fato, realidade, inflação. Mas será que o problema é o quanto você ganha? É o quanto custa as coisas? Ou além desses dois fatos aqui, você está num caos financeiro pagando juro para o banco? E aí metade do que você ganha está indo para pagar parcela de coisa e juro de coisa. E aí a gente começa a dar nome para as coisas. A gente começa a conquistar o que eu chamo de clareza. E novamente eu vou reforçar aqui, eu não estou falando aqui do lugar da pessoa que vai falar para você que educação financeira é gastar menos do que ganha e guardar a diferença. Quer saber de educação tradicional, educação financeira tradicional? Não é esse o meu canal.
É igualzinho de saúde. Você quer aprender a ter uma alimentação saudável? Não adianta você seguir um canal que vai tratar sobre uma doença lá da saúde, causada talvez por uma alimentação ruim. Mas eu preciso resolver a doença. E aqui, né, agora já que a gente está falando de clareza, caos financeiro é doença. Não é uma dorzinha de barriga, não é uma dorzinha de cabeça. Não é eu quero ser mais organizado. E eu quero contar uma história para vocês. Eu já tô fazendo isso aqui que eu faço nas redes sociais há quase 7 anos. 6 anos e pouco, quase 7. 6 anos e meio. Exatamente. Coisa mais comum que tinha, galera, é a galerinha ganhando 3 mil, 4 mil, batia lá no meu consultório, falando que queria começar a organizar a vida financeira e fazer o dinheiro sobrar. Aí eu falava, nossa, que incrível, que legal que vocês estão com essa iniciativa. Normalmente vinha um casalzinho, ou uma pessoa jovem, ou uma pessoa que tinha lá 40, 50 anos que seja, não importa. Eu falava, que massa, me conta, como é que tá a sua vida financeira? Aí eu abria, dívida. Dívida. Eu falava, tá, mas me explica, isso aqui são dívidas, né? Ah, não, sim, mas tá tudo em dia. De novo, clareza. Então, quando eu falo que é doença, é problema, é porque o primeiro passo para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é clareza. É saber o que está acontecendo. Para que, sabendo o que acontecer, eu possa te mostrar o que vem além disso. Por mais que seja dolorido, por mais que seja um incômodo, eu reconhecer que isso que eu tenho é um problema, quando eu reconheço que isso é um problema, a minha chance de parar para resolver a bênção do problema aumenta muito. Porque nós temos hoje no Brasil 70 milhões de pessoas endividadas. E de tempos em tempos aparece uma parede aqui com um monte de nome de aluno do método Mais Dinheiro Zero Dívida, né? Porque eu tenho um método que é onde eu acompanho os alunos mais de perto, eu e minha equipe, né? Então eu falo assim, ó, essas pessoas aqui, elas estão indo para um lugar. Onde é esse lugar? Esse lugar não é um lugar onde no estalo de mágica a vida se resolve. É um lugar que, dependendo do tamanho do problema, e a maioria dos problemas cabe nessa bolinha que eu vou falar aqui, dentro de um ano é possível a pessoa tá literalmente com todas as dívidas resolvidas, o que tinha que parcelar, parcelou, o que tinha que renegociar, renegociou, o que tinha que abaixar juro, abaixou, e o salário dela tá sobrando e ela tá vivendo uma nova vida. E para todos os problemas, independente do tamanho deles, é possível sim que em 60 dias você fala assim, eu tô lascado. Meu problema é 200 mil, 300 mil, mas agora eu sei exatamente quando esse problema vai acabar. Agora eu sei exatamente que eu consigo com os meus 4 mil fazer isso, e me sobra até 100 reais para comer uma pizza no final de semana. Porque você pode ficar em paz que eu não vou mandar você investir. Não agora. Primeiro você tem que sair do caos, para depois você pensar em guardar dinheiro. Primeiro sai do caos, é 60 dias. A minha média aqui dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida são 60 dias para uma pessoa sair do caos, que é saber, 60 dias eu sei exatamente quando esse inferno vai acabar. E esses dias, né, é muito comum, às vezes eu me lembrar de como era lá atrás. Como era a minha vida lá atrás, como era viver no caos financeiro. Sem saber quando que isso ia acabar, o tamanho do tormento que era. E aí eu sei que abaixei a cabeça assim, fechei o olho e eu me lembrei do dia que eu li essa frase. Esse problema tem data para acabar. E aí eu falei assim, nossa, agora eu encontrei força, porque vai acabar. Porque eu não tinha perspectiva de quando aquilo ia acabar. Então, hoje, quando a gente procura por clareza, quais são as primeiras coisas que tem que estar claro na minha cabeça? Por isso que eu falei que é o primeiro passo. Primeiro passo para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é clareza. Clareza do que está acontecendo com você, de quais são as suas dívidas, de quais são as características delas, qual é a taxa de juro, quantos bancos são, é com garantia, é sem garantia, para que com essa clareza eu possa agora, sabendo o nome do que eu tenho, o tipo da dívida que eu tenho, os tipos de dívida que eu tenho, eu possa agora sim, com clareza, aceitando que eu tenho um problema, e trilhar um caminho para resolvê-lo. E aí eu começo a procurar a solução, não indo na farmácia e perguntando qual remédio que eu tomo,
O que eu tenho que falar lá no banco? Não, cara, esse é um problema como um todo. É um problema que envolve a minha vida financeira como um todo. É esse problema e agora eu vou começar a encontrar a solução para ele. Como é que a gente faz isso de forma prática? Tá? O que você já pode começar a fazer a partir do que a gente está conversando aqui? Começando pelo começo, turma. Eu realmente não sou a pessoa que ensino você a fazer uma lista de dívida. Porque eu vou fazer uma lista de dívida, eu vou olhar para a dívida e vou olhar para aquela lista de dívida e vou falar o quê? O que eu recomendo aqui, ensino muito nas minhas redes sociais que vocês façam é dar o nome da dívida, o nome dela, que tipo que ela é, qual é a taxa de juro dessa dívida, quanto eu peguei emprestado para pagar de que forma. E aí você começa a fazer o que eu chamo de mapeamento das dívidas. Para que eu possa entender o que foi que eu assinei. O que foi que eu li, aceitei e concordo sem ler. E, gente, eu não sei se vocês... Quem aí assiste Netflix? Eu assisto pouco esse negócio, eu não assisto muito não, tá? E não é porque eu sou intelectual, não. É porque eu sou um pouco impaciente. Então, aquela coisa de maratonar a série me tira um pouco a paciência, eu não consigo mesmo. Só que o que eu acho interessante é que tanto as novelas quanto os filmes, as séries, elas são nada mais, nada menos do que um retrato do que está acontecendo na sociedade. Então, você tem ali um romance, por exemplo, tirado normalmente de um enredo chamado vida das pessoas, né? E aí, curiosamente, ontem, de tanto ouvir os jovenzinhos falando, né? Os jovenzinhos é ótimo, né? Algumas pessoas conhecidas falando de uma série nova que lançou, eu fui assistir. E aí eu peguei logo o documentário que falava sobre uma mulher que, devido a uma inteligência super boladona lá, e estava sendo gravado uma série da vida dela em tempo real. Então ela chegava à noite em casa, ela abriu lá a série. Quem assistiu essa série? Chama Black alguma coisa. Espelho Preto, é Black Mirror em inglês, né? E aí ela falava assim, mas como assim, gente? Eles sabem tudo da minha vida, o que eu falo, até o que ela falou na terapia foi pra série. Aí ela chegou no advogado e falou pro advogado assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso tem que estar errado. Aí ele pegou e colocou um documento em cima da mesa dela, assim, ela colocou, né, uma advogada, um calhamaço de 50 documentos, 50, 60 páginas e mostrou pra ela, não tem o que fazer, você assinou e concordou com aquilo. Na hora que eu vi aquilo, eu baixei a cabeça e falei assim, isso aí é o retrato da vida real. Porque as dívidas que vocês têm são um reflexo de um monte de documento que vocês assinaram sem muitas vezes ler profundamente o que estava sendo assinado. E, segundo, sem saber as características daquele contrato. Vocês só assinaram. E se você fez isso, como eu falei, você fez o melhor que você pôde até aqui, errou. Mas sem clareza, você vai continuar tentando resolver o problema sem ler o contrato. No momento que a personagem entendeu que ela tinha assinado um documento dizendo eu autorizo que vocês usem a minha imagem, usem a inteligência lá quântica para pegar imagens de tudo que eu tô falando, escuta tudo que eu tô falando, e eu autorizo que vocês usem a minha imagem, reproduzam a minha história, sem que eu tenha direito nenhum sobre isso, inclusive sem ter direito de receber. E aí ela falou, bom, já que eu já assinei, na justiça não tem mais como eu brigar, né? Então eu vou resolver de outro jeito. E eu achei engraçado, porque eu fui assistir a série por pura curiosidade de saber o que estava acontecendo, né? Que tava todo mundo falando da série. Aí eu falei, isso é a mais pura verdade, isso não é uma série fictícia. Isso não é uma série que fala de inteligência artificial do futuro. Não é uma série disso. É uma série que retrata a vida do brasileiro hoje, a vida das pessoas hoje. Ou vocês acham que lá nos Estados Unidos todo mundo lê as coisas para assinar? Prova disso que tá retratada lá numa série, sei lá, se é americana, que a pessoa não leu. E isso não era só uma pessoa. Depois, a atriz, que era uma representante da outra personagem, também tinha dado o direito da imagem ser usada do jeito que quiser, da forma que quiser, e ela ia ganhar dinheiro com aquilo, mas ela concordando com aqueles termos. Então, assim, era um efeito cascata que chegou até a ser engraçado. Depois eu vi a série e falei assim, é meio ridículo, parece, mas é a realidade retratada. E ainda com 30x por ser inteligência artificial, uma coisa mais moderna e tal, porque a série fala sobre isso, sobre algumas aberrações que a tecnologia vai acabar gerando, né? E tem muita coisa ali que você vê que é muito real com o que a gente já tá vivendo. E aí, pera, Daj, você foi falar de série da Netflix e voltou pra dívida. Porque quando eu dou esse primeiro passo, que é buscar clareza da minha situação, a primeira coisa que eu faço é o que a personagem da série fez. Advogado, me ajuda. O que o advogado pergunta? O que se assinou?
E aí o advogado ainda fala pra ela, não tem o que fazer, porque você assinou. O que isso tem a ver com a realidade? Quantas pessoas não simplesmente vão entrar na justiça para resolver problema financeiro? Ou advogado, entra com o processo aí pra mim. Ou assessoria financeira, né? Resolve aí o problema pra mim. E aí, né, ainda tem uns que caem umas furadas aí, que não, eu prometo resolver sua vida. É só entrar na justiça com o processo da lei do superendividamento, ó, vai demorar uns 4 anos, mas não resolve. Né? Tanto que a lei do superendividamento não tem uma sentença ainda, porque é uma lei que não é assim que se resolve um superendividamento. Entra aí com o processo e diz que eu tô superendividado. Mas peraí, como é que é a sua vida? Quais são as suas despesas? O que tem nesses contratos? O que se enquadra na lei do superendividamento? O que não se enquadra? Que a lei do superendividamento não resolve todos os problemas da vida de uma pessoa, tem muita coisa que nem entra lá. Então, eu até recomendo, tá? Que vocês assistam esse episódio sem as crianças, de preferência, tá? Só com os adultinhos maior de 18. Assiste lá pra vocês verem o quanto que aquilo ali é o retrato, muitas vezes, da vida real. Do que acontece de várias coisas que vocês assinam sem ler. Eu não vou aqui dizer que eu sou inocente, que de vez em quando eu não dou um li, eu aceito e concordo lá, né? Num aplicativo, em alguma coisa. Tudo bem que era uma grande sátira ali da vida real, mas, de todo modo, é pra você pensar e falar, putz, então, cadê os contratos que eu assinei? Hoje, no nosso país, não é zoado o negócio, não é bagunçado. Eu sei que vocês adoram falar mal do país, dizer que tudo é culpa dos governantes, que tudo é culpa da política, mas eu entrei nesse sistema financeiro com 19 anos de idade em 2009. 19 para 20 anos eu entrei no banco. Quando eu entrei no banco, a primeira coisa que eu aprendi eram as regras do Banco Central. Há anos existem lá uma regra. A qualquer momento, o cliente pode se dirigir a uma agência, a uma central de atendimento, e o banco é obrigado a disponibilizar a cópia do contrato e o documento descritivo de crédito. Resolução 5004 do Banco Central. Então, se eu começar a ir atrás das minhas dívidas, eu vou descobrir que tem regra, que o negócio não é bagunçado. Então, se hoje você não sabe nada das suas dívidas, saiba que você tem o direito, e eu recomendo que você faça isso de forma amigável, utilizando a resolução 5004, você tem o direito de pegar a segunda via do seu contrato, do seu documento descritivo de crédito. Para cartão de crédito, esse documento às vezes não, entre aspas, existe, é mais difícil de conseguir. Então, o histórico das faturas. Quando você parcela uma fatura de cartão de crédito, é gerado um contrato. É gerado um comprovante dessa operação, porque um parcelamento de cartão de crédito é considerado uma operação de crédito. Está sendo feito um reparcelamento ali, onde o saldo da fatura foi dividido em tantas X vezes a uma taxa de juro. É como se fosse uma operação de empréstimo. Logo, tem comprovante. A construção que eu fui fazendo com vocês é que eu não vou começar a fazer uma receita de bolo sem saber as informações sobre esse bolo. É bolo de coco, é bolo de milho, é bolo de quê? O que eu preciso? Quais são os ingredientes? Se eu for comparar o que eu tô falando aqui com receita de bolo, a gente tá aqui agora nos ingredientes. É saber, cara, o que é que tem nesse bolo? O que é que tem nessa receita? E aí eu começo a entender o que tá acontecendo. Começo a entender o que tá acontecendo na minha vida. E aí, olha o quanto que a gente já avançou. Então, peraí, eu vou parar de chamar um probleminha financeiro de eu preciso me organizar financeiramente. Eu preciso começar a gastar menos. Como é que eu reduzo o juro do consignado? Porque meu problema é que eu devo só consignado. Não sou igual esse povo que deve cartão. Eu sou a estrela do norte que só deve consignado e por isso eu não tô devendo 200 mil reais. Eu só devo consignado, dá 200 mil, mas é só consignado. Eu não sou igual a Joaninha lá não, que ganha 2 mil e tá lascada no cartão de crédito. Eu sou melhor que ela porque eu devo só consignado. E se parecer que eu tô batendo em você, servidor público, eu tô mesmo. Porque vocês acham que vocês são as estrelas do céu, que o único problema da vida de vocês é consignado. Mas o consignado foi feito por anos de bagunça financeira. Anos de toda vez que faltava dinheiro, ir lá e pegava mais um consignado, e renovava o consignado, ia viajar, antecipava o 13º, antecipava o imposto de renda, porque vocês têm crédito à vontade. Então, independente de você ser CLT ou servidor público, a gente vai dando nome para as coisas e construindo clareza do que está acontecendo com você. Depois disso, eu vou atrás das informações das minhas dívidas. Qual que é uma outra coisa que faz parte de clareza? Assim como uma pessoa aqui, eu posso falar disso do lugar de quem esteve nesse lugar, tá? Então eu tô falando aqui no meu lugar da minha vida, antes que os canceladores de plantão me critiquem, né?
Eu lembro que quando eu estava com um problema de obesidade, eu não queria subir na balança. Eu nem sequer tinha uma balança. Porque eu sabia que se eu subisse na balança, eu ia descobrir que eu estava com obesidade. Então, e olha que doido, eu gosto muito de fazer relação com isso, porque foi um problema que eu passei depois das dívidas, mas eu passei nisso na dívida também. Que foi aquela vontade de, eu não quero olhar. Eu não quero olhar. Eu não quero saber. Eu não quero ter clareza, porque quando eu tiver clareza, eu vou ter que lidar com o fato de que eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. Então pode parecer papo motivacional isso aqui, mas se as pessoas dessem atenção para isso aqui que eu tô falando agora, a gente não tinha tanta gente endividado. As pessoas estão curtindo meme de problema financeiro. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Se isso aqui que eu tô falando não mudasse a vida de quem tá no caos financeiro e fizesse o salário sobrar, eu não passaria meia hora falando sobre isso na internet. Do quanto dar nome pro que tá acontecendo com você é importante. E aí, no momento que eu subi na balança, eu parei de chamar. Eu tô com um probleminha de peso, eu tô um pouquinho acima do peso, e dei nome pro negócio. Índice de massa corporal acima de tanto chama obesidade, é doença. Você quer viver assim? Você quer viver inflamado? Você quer viver com problema? Tá tudo certo. Mas não finge que não é doença. Porque é. E eu falo sempre que o momento que eu parei de tratar, tô um pouquinho acima do peso, como um pouquinho acima do peso, e eu estou com uma doença chamada obesidade de comportamento alimentar problemático, eu fui me tratar. Com esse nome, sou uma pessoa que está com uma doença chamada obesidade, que gera outras doenças. Resistência insulínica, síndrome metabólica, falta de vitamina, ansiedade, que aí desencadeia tudo, seu corpo entra em parafuso. Dívida é a mesma coisa. Começa no primeiro problema. Ah, não, tô só apertada. Ah, não, foi porque eu reformei o telhado, como uma moça me falou no Dade Me Ajuda sexta-feira. Não, moça, não tem problema não. Minha vida, ó, tá tudo certinho, sempre foi uma maravilha. Só que aí eu fui reformar o telhado, gastei um dinheiro que eu não tinha, peguei um empréstimo que eu nem sei quanto é que custa a taxa, passei todos os produtos de materiais para construção no cartão e agora eu não tenho dinheiro para pagar, mas é só esse o meu problema. Não é uma vida inteira bagunçada, é só esse o meu problema. Percebe? Então, assim, a intenção dessa minha fala não é de ficar aqui, ó, macetando, mas eu preciso falar, porque senão você vai ficar mentindo pra você por mais quanto tempo? Então, há quanto tempo você vem contando essa historinha pra você? De que o problema é quanto você ganha, de que o problema é o governo, que agora saiu um, entrou outro, né? Já nem lembro mais, que já faz quase um ano que mudou, que passou as eleições e a galera ainda tá de em eleição. Já faz quase um ano. A sua vida mudou? Bateu boca, brigou com o vizinho, parou de seguir um monte de gente porque eu sou vermelho, eu sou direita, eu sou esquerda. E tá aí, sua vida mudou o quê? E aí, e você vai contando essa historinha. Vai ter uma hora que você vai ter que falar assim, chega! Eu vou entender agora o que está acontecendo comigo. E aí eu falei de dar nome para as coisas, falei de documentação da dívida, para você entender tipo da dívida, taxa de juro, tarará, tarará, tarará. A gente vai para um terceiro ponto. Qual é o tamanho desse excesso de peso? Qual é o tamanho? Quantos quilos na balança a mais eu preciso emagrecer? Qual é o tamanho das minhas dívidas? Então, durante quase 7 anos, trabalhando no banco, eu tinha acesso a todos os meus dados, na famosa tela preta. Eu nunca entrei no meu total de endividamento dentro do banco. Mesmo tendo o sistema do banco, eu não queria saber. Eu analisava crédito. Como era o nome, gente? Era CCI? CCI, acho que era acho que era CCI, que era a página que continha todos os dados do cliente. Então você sabia quanto que ele estava devendo ali para o nosso banco e quanto que ele tinha de endividamento fora do banco. Eu nunca olhei o meu. Era CCI o nome do sistema, agora me veio a tela na cabeça, que era um sistema que você puxava a ficha do cliente, que são as informações que vêm do Banco Central. Eu nunca olhei o meu. E, sim, um dos primeiros passos que me fez sair da vida de zumbi, de achar que era normal, eu nunca ter dinheiro para pagar as contas, eu viver tendo que cortar carne no mercado, e fui olhar o total do meu endividamento, eu descobri que era uma pessoa que tinha 24 anos de idade, gerente de banco, ganhava R$4.000 e estava devendo 126 mil de risco total, que é o nome que a gente dá. Dade, como é que eu sei o meu peso?
né? Como é que eu sei quanto eu estou pesando? Existe uma ferramenta chamada Registrato. Ela fica no site do Banco Central. Eu tenho vídeo no meu canal do YouTube mostrando a tela do Registrato. Você bota no Google assim, ó, Registrato. É T-R-A-T-O. R-E-G-I-S-T-R-A-T-O. Ó, eu soletrando aqui. Para que eu vou pegar o Registrato, DGL? Qual que é o meu objetivo? Saber o quanto que eu estou pesando na balança. Tanto que o Registrato não é uma ferramenta para você ir lá e olhar assim, nossa, o que é isso aqui? Rotativo de cartão. O que é isso aqui? Empréstimo consignado sem garantia. Empréstimo consignado sem garantia. Empréstimo pessoal sem garantia. Financiamento de aquisição de bens. Não é para isso. O Registrato ele só tem um objetivo. Um objetivo. Subir na balança. Qual é a minha responsabilidade total em reais? A responsabilidade total em reais é um valor que tem no Registrato. E na parte de cima aparece em quantos bancos você tem operações ativas. Então é o total da responsabilidade e a quantidade de bancos. E para você tirar o Registrato, você vai precisar ter um cadastro no sistema do Brasil, que chama o Gov, né? gov.br. Vai ter que baixar o aplicativo, tirar uma fotinha do seu rosto. Tem um procedimentozinho chato para fazer. Porém, por que eu falei do Registrato agora? Porque se você já na primeira vez tentar registrar, eu tentei pegar e não consegui. Não vai conseguir mesmo. Porque vai ter que fazer esforço, vai ter que descobrir, vai ter que pedir ajuda pra alguém. Não adianta ficar, eu não consegui pegar. Dá seus pulos. Qualquer coisa, liga lá no 145 do Banco Central que eles enviam pra você. Mas a resposta é essa. Dá seus pulos e consegue esse negócio. Porque ele é seu exame de sangue da vida financeira. Pra descobrir quanto eu tô pesando. Então a ideia não é interpretar o Registrato. A ideia não é tentar entender aquelas operações. A ideia não é, nossa, o que é essa porta, não sei o que lá. Não. É só pegar a responsabilidade total em reais e entender quanto que eu tô pesando. A maior analogia que eu procuro dar é a do peso. Quanto é que eu tô pesando? Descobrir isso, eu já tenho 3 elementos da minha situação. Eu já tenho o nome disso. Não é probleminha financeiro. É caos financeiro. É problema financeiro grave. Tá tirando vida de você. Não tá tirando dinheiro só do seu bolso. Tá tirando vida de você. Cara, beleza, eu tô com um problema grave. Vamos começar os exames? Que dívida que é? É no rim? É no coração? É no dedo do pé? Qual que é o problema? Qual é a dívida? Cadê as informações da dívida? Registrato. Qual é o tamanho desse problema? Qual que é o tamanho desse excesso de peso? Qual que é o tamanho disso? 1, 2, 3. Eu tenho 3 coisas. Com isso em mãos, você pode me falar o que você quiser. Você pode falar que seu caso é muito complicado. Você pode falar que não, Dade, meu caso é simples, eu devo só consignado. Vocês já devem ter percebido que eu sou zangada com essa história de consignado, né? Isso é uma coisa que tira a Dade do sério. É essa história de, eu devo só consignado. Vai lá, servidor público que deve só consignado, estrelinha do céu. Né? Vai lá ver quantos mil de consignado. E que se você não fizer alguma coisa que não tem nada a ver com só fazer portabilidade, porque você não gerou consignado só porque a taxa é 1,36. Você gerou consignado porque você não para de renovar. E o objetivo do consignado são 3. Abaixar o juro, se for possível, que já tem um bom tempo que isso está bem difícil, mas está acontecendo. Parar de fazer e pagar mais rápido. São 3 objetivos aqui. E nem sempre os 3 são possíveis ao mesmo tempo. Às vezes você vai não conseguir reduzir o juro, bem provável, inclusive, porque a taxa de juros está alta no momento agora, mas você vai conseguir parar de fazer. Meu irmãozinho, se você deve só consignado e você conseguir parar de fazer, eu bato palma para você de pé. Você vai sair da massa dos viciados em consignado. E você vai poder dizer, estou há 1 ano sem fazer consignado. Eu vou criar um consignados anônimos. Aí mais uma ideia que eu tive, eu vou criar um consignados anônimos. Estou há 1 ano sem fazer consignado. Renovar 13º. Não é piada não, é sério isso. E aí agora a gente tem a outra coisa que é, como é que eu consigo pagar mais rápido? Isso aqui é bem mais complicado. Porque vai exigir que você tenha dinheiro. E se você está no caos financeiro, como é que você vai ficar arrumando dinheiro para pagar de trás para frente? Demora um tempo, mas é possível. Com isso tudo em mãos, não importa, anota isso que eu estou falando, não importa a frase que você vai me dizer. Que você vai dizer que seu banco isso, que você já tentou negociar e não conseguiu, que pode falar o que for. Literalmente, pode falar o que for. Com essas 3 coisas que eu te entreguei aqui em mãos, você só não sai do caos financeiro se você não quiser.
E eu vou falar um negócio pra você agora que é pra doer mesmo. Se você tá no caos financeiro hoje, é porque você está decidindo ficar. É isso mesmo. Qualquer problema que a gente tem na nossa vida, a gente vai estar em 2 estágios com ele. Ou a gente vai estar resolvendo, arrancando couro do lombo para resolver, ou a gente vai estar escolhendo ficar nele. E se hoje você está escolhendo ficar nele, eu entendo você. Porque eu fiz a mesma coisa. Eu passei 7 anos da minha vida escolhendo ser endividada. E me dando várias desculpas. Dizendo que era porque eu ganhava pouco, porque o HSBC não aumentava meu salário, porque eu tive que sair de casa, porque minha mãe, e a gente brigava lá, e aí chegou um dia que eu saí de casa e fui morar sozinha, e minha despesa aumentou. Porque eu vou casar e as coisas estão muito caras. Eu sempre contava uma historinha. Porque eu preciso de um carro melhor para trabalhar. Onde já se viu uma gerente select andar de uninho quadrado? Preciso tocar meu carro. E eu ficava contando a historinha. Até que chegou o dia que eu não tive dinheiro direito para ir no mercado. Até que chegou um dia que eu ia ter que passar pela vergonha de dizer... Aliás, até que chegou o dia que eu tive que morar com alguém porque eu não dava conta de morar sozinha e pagar minhas próprias contas. Miga, vamos morar junto para dividir, rachar as contas? Aí já não tinha mais namorado, né? Já tava solteira. E aí eu fui lá. E aí como é que eu ia falar? Não tem dinheiro para pagar aluguel. Como é que eu ia ligar lá na imobiliária e falar? Não tenho R$400 para pagar o aluguel de uma kitnet que passava rato na porta da kitnet. Não sei se na cidade 6 tem kitnet. Eu passei todo esse período da minha vida contando uma historinha de que eu tava no caos financeiro porque eu tava. Então, se até aqui você ficou nessa situação, não tem como eu abrir minha boca e não falar pra você. Primeiro passo que você vai ter que dar pra sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, clareza da sua situação. Porque se você tiver que eu vou falar do meu jeito, tá? Porque às vezes eu fico medindo palavra aqui e eu não sou assim, eu sou a pessoa que fala mesmo. Se você tiver com esse monte de merda que eu falei pra você levantar agora no teu colo e você não decidir sair disso, aí o problema é mais embaixo. Aí é um problema que o educador financeiro vai resolver. É você decidindo ficar com tudo isso no seu colo. Porque essas 3 coisas que eu falei pra você aqui, não é pra você entrar em depressão. Não é pra você se sentir culpado. É pra você falar assim, eu fiz isso aqui, bora, eu vou resolver. Leve o tempo que levar, custe o que custar, doa o tanto que doer. Eu vou resolver. Então eu não tô aqui pra esfregar o dedo na sua cara e dizer que você é um perdido aleatório, que não sabe o que você tá fazendo na sua vida. Não, eu tô dizendo pra você, eu já tive aí, cara. E por eu ter demorado muito pra ter começado a decidir, custou caro. Custou caro financeiramente, custou caro emocionalmente. É um treco que até hoje eu começo a falar, minha voz embarga. Porque é louco isso. É eu lembrar do passado, meu olho enche de água. Porque eu fico procurando tudo de elemento linguístico que eu posso trazer pra vocês pra dizer, chega um dia que o dia do chega tem que chegar. E minha única função nessa internet é para que o seu dia do chegue mais rápido. A única coisa que me faz estar aqui ao vivo todo dia há tanto tempo e não pretendo parar é porque todo dia eu acordo com a missão. Eu preciso ajudar uma pessoa a decidir sair disso mais rápido. Sem tanto sofrimento, sem tanta dor. Porque é só um problema financeiro. Grave sim. Porque ninguém tá super endividado, tá nadando na felicidade. Tá com problema, não tá dormindo à noite, tá com dificuldade de manter as coisas básicas em casa. Às vezes de comprar um sapato pro filho, comprar um sapato pra si mesmo. Às vezes pra se locomover e pagar um Uber. Tá com problema, mas meu único objetivo é que você olhe pra isso e fala, se alguém saiu, eu também consigo. Eu não fico contando a minha história aqui, gente, porque eu acho legal ficar contando minha história na internet. É uma exposição do caramba. O dia que eu decidi contar minha história, eu demorei quase 3 anos pra contar minha vida na internet, porque eu não queria. É uma exposição enorme, eu não conto minha vida pra você falar, que legal a vida dela. Não, cara, eu não conto a vida da pessoa que eu acabei de falar aqui pra expor uma aluna minha. Não, eu tô contando a história dela pra dizer, gente, tem gente que tá aqui, grudada comigo e tem dificuldade de entender a gravidade da situação. Graças a Deus tá aqui, senão ia passar mais tantos anos perdida. Hoje, falei de uma, vou falar de outra. Uma aluna minha me escreveu hoje, outra aluna. Estou sem forças. Estou cansada. Eu falei, te entendo perfeitamente. Te acolho, graças a Deus que você está aqui para poder te responder alguma coisa. Mas eu vou bater a real para você. Essa parada é só você que vai ter que resolver. Você vai ter que tirar força de onde você não tem. Me diz o que é que você precisa para você dar o próximo passo e continuar. Mas essa decisão só você pode tomar.
Foi a resposta que eu dei para uma aluna minha. Eu falei assim, me diz o que você precisa, que eu e minha equipe, a gente vai fazer tudo que está no nosso controle para te ajudar. Mas você precisa decidir dar o primeiro passo. E não é comprar curso, é decidir fazer e fazer tá dar certo. Decidir levantar quando der um tropicão. Então assim, quando você tangibiliza isso, por mais que pode parecer que seja papo motivacional, isso não é papo motivacional. Eu passei 1 ano da minha vida, para não dizer muitos mais anos, sem querer subir em balança, porque eu sabia que eu estava doente, eu sabia que eu estava acima do peso, eu sabia que o nome daquilo era obesidade. Porque eu já estava vestindo 46. Falei assim, não, tem alguma coisa errada. Minhas calças não entravam, eu já vi que eu não estava mais querendo nem sair. Aí até que o momento que eu falei assim, eu vou tratar isso aqui como um problema. E é muito louco, porque foi a mesma coisa que eu vivi na dívida. E você percebe que isso é uma questão que sim é comportamental? Eu vivi isso na dívida, quando chegou um determinado momento eu estava vivendo isso na minha saúde. E aí eu nem vou entrar nesse passo de psicologia aí, porque tanto dívida quanto obesidade, como vício, como outras coisas, tem um pouco a ver com a nossa história, com o nosso emocional, com questões que são mais profundas da questão psicológica. Só que, muitas vezes a gente não vai ter tempo de ir lá na fonte e descobrir por que eu tenho esses comportamentos. A gente vai fazendo terapia ao longo do caminho. Vai ter que resolver o problema. O primeiro passo para eu resolver um problema financeiro não vai ser eu falar, eu vou lá na terapia para descobrir por que foi que eu comecei a entrar em dívida. Desculpem aí, psicólogos e galera da parte comportamental aí, mas eu vou ter que resolver a falta de dinheiro para ir no mercado primeiro. Vai ter que ser a primeira coisa que eu vou resolver. Para concluir esse raciocínio para vocês, existe uma forma que não funciona para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Existe. Sabe por que existe? Porque tem um monte de gente indo por esse caminho. E se você quiser continuar por esse caminho, é uma escolha sua. Mas esse caminho eu quero descobrir qual que é o esqueminha, eu quero saber que se eu entrar com o advogado resolve. Não, eu quero cortar gasto, porque o que vai resolver minha vida é cortar os gastos, e aí não importa se eu tô pagando R$400 de juro pro banco. Se eu cortar os R$29 da Netflix, meu problema acabou. Se eu ir lá no mercado e não comprar carne, meu problema acabou. Que é o jeito de contar sempre uma historinha pra você. Sempre uma historinha de que não dá, de que o meu jeito que não tá funcionando é o melhor. Tem um monte de gente que me acompanha e fala assim, que esse negócio de sair do caos financeiro, o quê? Só não gastar. É só não gastar, né? Mas se você interagiu com o meu conteúdo é porque alguma coisa que eu falei te incomodou. Alguma coisa que eu te falei, você... tô passando por isso. Então, por quê? Eu não falo isso é porque eu passei. Eu sei como é. Eu sei exatamente a cabeça da pessoa que tem dívida. Do momento que ela nem acha que ela tem dívida até o momento que ela chega e fala, entendi, tô endividado. Porque eu passei por todos esses estágios. Então, esse caminho é o jeito que não funciona. O que eu trouxe pra vocês hoje é um jeito que funciona. Toma a decisão de falar assim, eu vou dar o braço a torcer. Deixa eu pelo menos provar pra essa da GL aí que ela tá errada. Deixa eu provar pra ela que ela não sabe de nada que ela tá falando. Às vezes o endividado funciona no desafio também. Então eu desafio você, prova que eu tô errada. Vai lá, fala que você não tá tão endividada assim e levanta aí suas dívidas. Fala o que é. Se não é caos financeiro, é o quê? Como que é o nome disso? Qual que é o problema então? Vai lá no banco, pega os documentos da sua dívida. Vai lá. O que é? Quanto que você está pagando de juro? Quanto que é o juro de cada um dos seus empréstimos? Eu acho que é 2 e ponto. Não é acho. Juro está no contrato, 2,83. É assim que se fala juro. O juro do meu contrato é tabela Price 2,83 ao mês. O juro da minha casa, tabela Price 19% ao ano. O juro da minha casa, tabela saque 8% ao ano. É assim que é juro. Vai lá, pega os documentos. Terceira coisa, vai lá, pega o registrato. Entra lá. Dá seus pulos, como eu falo, com relação ao registrato, vai lá, faz o cadastro no Gov, pede ajuda pro vizinho, se não tá conseguindo, pra vizinha, pro amigo, filho da amiga da igreja, pede ajuda pra alguém pra conseguir fazer lá a fotinha lá no Gov e tirar o seu registrato. Com essas 3 coisas, olha e fala assim, há quanto tempo eu tô nisso aqui? Eu quero sair? Ou eu tô disposto a continuar vivendo aqui desse jeito? Primeiro passo para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, não tem nada a ver com negociar dívida. Tem nada a ver com coisa do universo financeiro. Tem a ver com uma decisão que tem que brotar aí de dentro de você. Que é uma questão assim, eu não vou mais viver essa vida. Eu não vou mais viver essa vida. É essa decisão
que vai sustentar todas as bordoadas que você vai receber ao longo do caminho, porque não é fácil. E cada dia mais eu tenho feito questão de falar para vocês, não é fácil. Pode ser mais simples, mais leve, sem tanta dor e sem tanto sofrimento, mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E todo dia, do mesmo jeito que eu contei para vocês, pessoas que estão passando por dificuldade, que estão passando por esse caminho, e a gente tá lá, dá a mão, vamos continuar, levanta, não, é assim mesmo, é um não, vamos atrás de um sim. Tem centenas de alunos meus que estão vivendo essa vida, que estão vivendo nesse lugar que eu falo, além do horizonte existe um lugar, onde é possível sim resolver esses problemas. Mas não vai ser com yes, eu consigo, eu posso, que você vai conseguir. Você vai conseguir com pezinho no chão, essas coisas motivacional ajuda sim, é legal, e vai dar certo, ajuda mesmo. Mas é com um passo mesmo de cada vez, um pouquinho de cada vez, fazendo uma coisa de cada vez, até dar certo. E o que eu puder trazer aqui para vocês de técnica, estratégia para acelerar esse caminho, é o que eu faço. Hoje teve uma pessoa super educada, super gentil, inclusive. Uma pessoa super gentil. 8 horas da manhã, meu celular apita, né? Uma pessoa super gentil. Nossa, você fala e não fala coisa alguma. Eu falei, nossa, segunda-feira, uma pessoa tão gentil. Logo cedo, fazendo um comentário no meu YouTube. Fiquei lisonjeada com o seu comentário, pensei, né? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, só quem pega esse tipo de informação que eu tô dando aqui e vai lá, já que eu falo e não falo nada, faz. Prova pra mim que eu tô errada. Isso aqui salvou minha vida. Salvou a minha vida e tem salvado de centenas de pessoas. Não quer testar? Boa sorte com a tua vida do jeito que tá. Se o seu jeito tá funcionando mais do que eu tô ensinando aqui, eu sou a primeira pessoa a falar pra você. Para de me seguir. A internet é um lugar livre. Você vai lá e se desinscreve. Para de seguir no Instagram. Se o seu jeito tá funcionando, por que você tá me escutando? E eu não tô falando isso pra ser ignorante com você. Tô falando isso pra você porque normalmente quando a gente tá num problema, é difícil dar o braço a torcer e falar assim, putz, eu vou dar o braço a torcer, eu vou tentar fazer diferente. É difícil. E eu não tô aqui pra dizer que é fácil, mas tô aqui pra dizer que é possível. Dá o braço a torcer, coloca o que eu ensinei hoje pra jogo, vai testar. Vai ver, você não tem nada a perder. Uma das coisas que eu falo sempre pra galera aqui, eu falo assim, meu irmão, minha irmã, você já tá com problema. Você já tá com problema. A pior coisa que pode acontecer de você fazer uma das coisas que eu falo aqui, é você continuar do jeito que você tá. Você já tá. Quanto que custa tentar? Então, eu nunca posso esquecer da galera que tá aqui, mas não queria tá. Tá aqui, mas tá criticando, né? Eu falei na palestra que eu fui dar sábado, eu falei bem assim, sabe qual é a diferença, turminha, de uma palestra assim presencial e da internet? É que na internet o povo escreve, vocês estão aí, com certeza pensando, um monte de coisa, né? E eu sei que vocês não vão falar, porque, né, a ética e tal, não vou aqui xingar a educadora financeira ao vivo, né? Pela internet o povo fica corajoso que só. Então eu falei assim, eu falei pra eles e eu vou falar pra vocês. Pode ser que o que eu tô falando, nem tudo que eu falei serve pra você, porque eu tô falando pra uma quantidade X de pessoas. Pode ser que nem tudo que eu tô falando aqui serve pra você. Mas o que serve, pega e coloca pra jogo. Pega e coloca pra jogo. E principalmente, né? Senta na cadeira de dono e proprietário da tua vida. Eu dei uma palestra para pessoas que estavam recebendo a casa própria. Aí eu falei assim, vocês estão aqui hoje para receber a chave da casa própria de vocês. A casa que vai ter o nome de vocês, né? Essa casa do fulano. Que tal você começar a sentar na cadeira de dono e proprietário da tua vida? Porque essa escritura você já tem, que é a sua certidão de nascimento. Até quando você vai ficar terceirizando tua vida, tua felicidade, teus planos, teus objetivos? Até quando você vai colocar a culpa no governo, no teu patrão, no teu órgão que te contratou? Até quando? Não tá funcionando esse modo reclamação. Essa postura de eu tentei e não consegui. Dá seus pulos, mulher. Lá atrás. Te vira. Era assim que a minha mãe falava pra mim. Da GL, dá teus pulos. Resolve. Vai resolver. Minha mãe me criou assim. Tanto que hoje eu tenho maior dificuldade de pedir ajuda. Porque, cara, te vira. Resolve, você dá conta. Vai lá, te vira. Vamos começar a resolver. E essa força
maturidade, postura diante da tua vida. Isso não é sobre, como eu falei, não é sobre papo motivacional, é sobre você ter essa postura para resolver esse problema que está no teu colo. É um problema? É um problema, mas é possível resolver. E a minha fala aqui é isso. Bora começar. Faz as atividades que eu propus hoje para você, de levantar essas informações e vamos começar a fazer diferente. Então, eu espero de verdade que essa live tenha ajudado vocês, tenha contribuído nesse caminho que vocês estão dispostos a trilhar de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Obrigada pelas palavras carinhosas de vocês. Fico feliz, tá? Beijo pra vocês. Tchauzinho pra quem tá me acompanhando aqui no Instagram. Deixa eu encerrar aqui primeiro. E tchauzinho pra quem tá aqui no YouTube.